Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Aqui, o evangelista Ivan Domenicali. Para mim, uma grande alegria estar com você aqui para iniciar juntos essa série de mensagens sobre o cristão e o evangelismo. Olha que tema impressionante para nós, que privilégio nós podemos falar sobre isso. Nós aqui da Casa de Deus estamos vivendo isso, né? Nós decidimos ser portadores da salvação, evangelizar, pregar a palavra. Eu espero que você seja impactado com esse ensino, espero que você seja impactado com essa série de mensagens. Serão 5 episódios. Nós estamos hoje aqui começando no primeiro episódio sobre o cristão e o evangelismo. Então, pega aí sua Bíblia, pega aí papel, pega a caneta para anotação e vamos juntos aqui iniciar esse estudo, esse ensino, essa série de mensagens a respeito desse assunto, que é um assunto primordial, é uma missão que nós temos em comum, eu e você. Nós fomos comissionados por Cristo. Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é uma missão comum que eu e você temos. Essa é uma atribuição que Jesus deixou para o cristão verdadeiro, aquele que se diz cristão de verdade, prega o evangelho. Então, nós aceitamos esse desafio do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos pregar o evangelho a tempo, a fora de tempo, ao nosso redor, pelas nações. Vamos evangelizar, vamos pregar a palavra. Você está comigo nisso? Então, vamos lá, juntos, com Bíblia, com anotação, para que juntos possamos começar. E hoje eu quero iniciar, então, essa série de mensagens sobre o cristão e o evangelismo, mas falando sobre os cristãos procurados. Quem são eles? Quem será que Deus procura? Será que Deus está, nesse momento, encontrando aquilo que Ele procura em cada um de nós? Convido você, então, a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 23 e o 24. A minha versão é a revista atualizada. Nós vamos ler juntos, vai aparecer na sua tela, você pode acompanhar comigo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha aí que texto impressionante. O texto está dizendo que o Pai procura pelos verdadeiros adoradores. Esse texto é um texto conhecido, possivelmente você já ouviu, já cantou canções a respeito desse texto. Esse texto está narrando aí, está retratando o final de uma conversa, de um diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. A Bíblia não dá nome para ela, mas a Bíblia chama ela da mulher samaritana. Uma mulher que estava à beira de um poço, retirando água para sustentar a sua família. Então Jesus, vindo, encontra essa mulher nesse poço, tem uma conversa com ela, e aí nós chegamos nesse versículo. Era uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher discriminada pela sociedade, porque ela tinha um passado um pouco comprometedor, um passado que deixava ela isolada, um passado que deixava ela entristecida e com medo até de ficar perto das pessoas. Essa mulher samaritana, ela tirava água, diz o texto, na hora sexta. A hora sexta é em torno do meio-dia. Vai aparecer na sua tela aí uma tabela. Nessa tabela você pode acompanhar comigo como funcionava, né? Como funciona aí o horário judaico, né? O relógio judaico, se a gente pode chamar assim. Você pode observar aí que a terceira hora do dia era às 9 horas da manhã. O dia começava no calendário judaico, no horário judaico, ele começava ao nascer do sol. E para eles ali em torno de 6 horas da manhã. Então a primeira hora do dia era às 6 horas da manhã. A terceira hora do dia era às 9 da manhã. E a hora sexta, que é a hora que o texto está falando aqui, era por volta do meio-dia. E assim continua, né? A hora nona era por volta das 15 horas, ali naquele texto onde fala que Jesus ressuscitou na hora nona, né? Ele ficou, houve silêncio, né? Da hora sexta à hora nona, então do meio-dia às 3 da tarde, né? Jesus ressuscitou então às 3 da tarde. Depois, às 18 horas começa aí a primeira vigília da noite, que vai até 21h59, mais ou menos. Depois a segunda vigília da noite,
que começa ali às 22 horas, vai até 1 da manhã, 1h59, e a terceira vigília da noite, que vai das 2 da manhã às 5h59, então amanhecendo novamente um novo dia a partir das 6 da manhã. Então é assim que se dividia ali o horário judaico, né, de 4 em 4 horas, de forma que eles falavam no intervalo ali a hora terceira, a hora do dia, a hora sexta, a hora nona, então era assim que eles abordavam esse horário judaico. Mas por que eu estou falando disso? Por que você ouviu essa tabela aí? Para que você entenda a importância dos detalhes da palavra de Deus. O texto está dizendo que ela veio tirar água na hora sexta. E isso quer dizer que ela tirava água ao meio-dia do poço. Você imagina uma mulher sozinha, se esforçando para tirar água de um poço ao meio-dia. Nós aqui no Brasil sabemos que meio-dia é um dos horários mais quentes do dia. E o Brasil é um país tropical, então a temperatura varia muito, mas ao meio-dia geralmente é muito calor, muito quente. Você imagina num país que tem desertos, né? Numa área desértica, árida, se aqui chega a 30, 32 graus ao meio-dia, num país como esse, num lugar como esse, ali em Samaria, pode ter certeza que passava dos 50 graus de temperatura. É por isso que ninguém tirava água ao meio-dia do poço. Ninguém se dirigia ao poço nesse momento, porque sabia que era o pior horário do dia para fazer isso, para fazer esforço, para estar exposto ao sol. E essa mulher, então, resolve tirar água do poço justamente no horário em que ninguém estava lá, para que ela não ouvisse as chacotas, para que ela não fosse humilhada. Afinal, o texto diz que ela teve 5 casamentos e agora ela estava no 6º, que nem marido dela ele era, né? O companheiro dela nem marido dela era, já era o 6º homem. Então ela tinha vergonha desse comportamento, ela tinha talvez vergonha daquilo que as pessoas falavam e achavam dela. E ela, então, decidia ficar sozinha, evitar o contato com outras pessoas, para evitar o desprezo, para evitar comentário. E Jesus, então, chega na vida dessa mulher justamente nessa hora. Mas o que me chama a atenção e que eu quero ressaltar com você é uma parte do versículo que diz assim: porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Jesus ali, aproveitando o contexto da mulher samaritana, aproveitando toda a situação em que ela estava vivendo, ele nos deixa para nós hoje um grande, enorme ensinamento. Um grande ensinamento sobre essa questão de que Deus não está à procura de religiosidade, Deus não está à procura de música, Deus não está à procura de perfeição, Deus não está à procura nem de adoração. Deus procura pelos seus adoradores. Os adoradores são aqueles que decidem fazer a obra de Deus, são aqueles que decidem pregar a palavra de Deus com a sua vida. Não são aqueles que... O adorador não é aquele que canta ou aquele que toca simplesmente, mas é aquele que decide ter uma vida na direção de Deus. O adorador é aquele que resolve entender e fazer com que a sua vida caminhe no caminho que Jesus Cristo ordenou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. São esses os procurados. São esses os cristãos evangelistas. Esse é o propósito dessa série. Falar para você que Deus está procurando por esses cristãos, por esses homens e mulheres que decidiram ser evangelistas, decidiram ser pessoas que pregam a palavra de Deus. Deus está querendo ser adorado, Deus está querendo encontrar corações que o amem, e pelo fato de o amarem com tanto amor, com extrema força, eles pregam a palavra, eles se sacrificam, eles realmente demonstram aonde eles estão, aonde eles vivem, que o centro da sua vida, que a prioridade da sua vida é o Senhor Jesus Cristo, e que o resultado desse amor, que o resultado dessa adoração é a pregação da palavra, e vidas sendo transformadas e almas sendo salvas para Jesus. Isso é o cerne de tudo aquilo que nós vamos falar. Deus está procurando, ainda hoje Ele procura pelos seus adoradores. É como se Ele estivesse com uma lupa, procurando pelos seus adoradores, procurando pelos seus pregadores, procurando por aqueles que resolveram de fato servir a Deus com o que são, com tudo que tem, com a sua renda, com a sua vida, com seus dons, com seus talentos. Deus está à procura de você. Deus está procurando por você. Você que é cristão, saiba que você tem uma missão a cumprir. Você tem uma missão a colocar em prática
na sua vida, Deus está procurando por você. Deus está procurando por homens e mulheres que o adorem com a prática da pregação do Evangelho. E o texto é tão importante porque nós aprendemos que ninguém procura algo que não tem valor. Você já parou, já investiu tempo para procurar algo que você perdeu, que não tenha valor? Quando você perde algo de valor, ou quando você quer encontrar algo de valor que você não sabe onde está, onde colocou, você investe muito tempo, porque aquilo tem um valor importante para você. Muitas vezes, eu acabo perdendo ou esquecendo a minha aliança de casado. Eu tenho, vou fazer 10 anos de casado agora, né, com a minha esposa Roliana. Em março de 2022 eu faço 10 anos de casado. E muitas vezes eu acabo esquecendo, perdendo a minha aliança. E às vezes eu deixo ela no banheiro ou vou em algum restaurante, acabo deixando ela em cima da mesa. E isso já aconteceu várias vezes, né? Porque eu tenho um costume de, quando eu lavo as mãos, eu tiro a minha aliança para secar as mãos e tal, e eu acabo deixando ela. E quando eu me dou conta de que ela não está comigo, o meu coração se aperta e eu começo a me empenhar em procurar. Onde está a minha aliança? Onde eu deixei minha aliança? Já aconteceu de eu voltar para casa, porque eu esqueci de colocar minha aliança, deixei a minha aliança ali na mesa e fui embora para o meu compromisso e esqueci. E volto para casa para buscar, invisto um tempo procurando onde está e coloco. E ninguém procura por algo de valor sem empenho. Deus, quando Ele está dizendo aqui que o Pai procura, quando Jesus fala que o Pai procura pelos seus adoradores, é porque eles têm valor. É porque tem um valor para Deus muito grande, porque são esses que levam adiante a obra de Deus. A obra de Deus é feita por cristãos adoradores, cristãos que realmente decidem pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, com tudo que são, com tudo que têm. Esses são os verdadeiros adoradores, e por isso eles têm muito valor para Deus. Quando nós encontramos, como deu o exemplo aqui da minha aliança, quando eu encontro a minha aliança que eu perdi, ou que eu não sei onde eu tinha colocado, ou que eu esqueci em algum lugar, e eu pego ela, eu cuido dela, eu fico conferindo se ela está realmente aqui nas minhas mãos, ou no meu dedo, né? Eu fico conferindo se ela está aqui. Por quê? Porque ela tem muito valor, e quando a gente acha algo de valor, nós cuidamos. Ninguém que encontra algo de valor que estava procurando, deixa da mesma maneira. E quando eu encontro a aliança nesses momentos, eu cuido dela, eu fico segurando, aperto ela firme, eu não deixo ela como eu deixei, não deixo ela de lado, eu cuido dela. Quando Deus procura pelos seus adoradores, quando Deus procura pelos cristãos que evangelizam, pelos cristãos que pregam, pelos cristãos que levam a obra adiante, quando Ele encontra um cristão que serve a Deus, quando Ele encontra um cristão que evangeliza, Ele cuida, Ele ama, Ele abençoa, Ele capacita, Ele coloca dons, talentos, virtudes, para que essa pessoa possa de fato levar cada vez mais o Evangelho adiante, a pregação da palavra adiante. Existe um investimento na procura. Deus investe na procura pelos seus adoradores. Existe um investimento muito alto. Deus investe em você, meu irmão. Deus investiu tudo que Ele tinha em cada um de nós, que é o seu Filho Jesus Cristo. E hoje Ele está à procura, continua à procura dos seus adoradores, homens e mulheres que decidem pregar a palavra. É como o texto da ovelha perdida, que fala ali que o pastor deixou as 99 e foi atrás da ovelha que se perdeu. Você pode conferir comigo aí em Mateus capítulo 18, ainda na versão revista atualizada, Mateus capítulo 18, verso 12 e 14. Mateus capítulo 18, versículo 12 ao 14, vai falar exatamente isso, da parábola da ovelha perdida. O texto diz assim, Mateus capítulo 18, verso 12 ao 14. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99, que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste, que pereça um só desses seus pequeninos. Olha só que impressionante o que o texto está dizendo.
não deixará ele as 99, né, indo procurar a que se extraviou, e quando ele encontra, maior prazer sentirá por causa dessa que se extraviou. Quando Deus encontra aquilo que ele procura em nós, ele sente muito prazer, muito amor. Deus está procurando hoje em cada um de nós os seus adoradores, os servos de Deus, os cristãos que não se contentam em viver uma vida medíocre de cristão, vindo na igreja ou não fazendo aquilo que se propõe a fazer, não cumpre o seu chamado. Se você tem um chamado, meu irmão, está parado por algum motivo, porque alguém te ofendeu, porque alguém fez alguma coisa para você, é hora de nós arregaçarmos as nossas mangas e darmos continuidade com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Deus procura aqueles que precisam ser encontrados, que são os adoradores, que são os cristãos que fazem a obra, os cristãos que evangelizam. O versículo 25, na sequência aqui de João capítulo 4, diz assim: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Olha só, ela estava dizendo ali sobre uma dependência de um Messias que virá, de uma questão de socorro para a vida dela, e de fato, ela não sabia que ela estava diante do Mestre, que estava diante do Messias, do Jesus Todo-Poderoso, aquele que veio ao mundo para resgatar e para curar e para salvar aquele que se havia perdido. Ela não sabia, estava numa situação em que ela estava aguardando, fazendo algo ali, numa situação de depressão, numa situação amarga de sua vida, mas ela estava diante daquele que ela esperava, diante do Senhor Jesus. Ela estava depositando toda a sua esperança, depositando toda a sua confiança em algo que ela não percebeu que estava diante dela. E quantas vezes nós estamos diante do nosso Deus, diante de uma função, diante de uma questão que Deus colocou nas nossas mãos e não nos damos conta de que nós temos tudo para levar adiante, de temos tudo para tocar essa obra, temos tudo nas mãos. Deus nos capacita, Deus nos dá recurso muitas vezes para pregar a palavra, para levar o evangelho para a pessoa que está do nosso lado. Muitas vezes nós ficamos aguardando uma questão, uma oportunidade, um momento propício, mas muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado numa fila de banco, a pessoa que está ao nosso lado na nossa casa, na nossa família, no trabalho, está necessitando simplesmente de uma palavra sua. Jesus te ama. Olha, Jesus morreu na cruz por você. Isso que você está passando não é o fim. Jesus tem o melhor para a tua vida. Jesus preparou o céu para você. O que nos custa falar isso para quem está ao nosso lado? Será que o Espírito Santo toca no seu coração muitas vezes? Para que você fale, para que você verbalize, para que você possa falar daquilo que Deus tem colocado no seu coração? Quantas vezes você já ouviu a voz do Espírito Santo e ficou retraído? Deus está à procura. Deus está procurando. Os cristãos procurados são aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e não encolhem as suas mãos. O cristão que é procurado por Deus e é achado, Deus cuida, Deus zela. Eu tenho certeza que você já ouviu a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, como cristão, já ouviu a voz dele e por algum receio, por algum medo, vergonha ou timidez, encolheu as suas mãos. E eu aqui nessa série de 5 episódios, eu quero ajudar você a conscientizar você, a expandir a sua consciência de que há uma oportunidade, de que há um momento, e esse momento chegou de você ser um cristão que evangeliza. O cristão e o evangelismo é isso. É o cristão em ação, é o cristão agindo em prol daquilo que Deus o chamou para fazer. É o cristão que não encolhe as mãos, que não diz não para a palavra de Deus, que não diz não para o evangelho. O cristão e o evangelismo é uma ação, é uma posição, é uma decisão em não ficar alheio a pessoas que estão caminhando passo a passo, indo para o inferno. Aquela mulher que sofria, aquela mulher que passava por necessidades, essa mulher samaritana que nós lemos no texto bíblico, quando ela tem esse encontro com Cristo, o texto diz que ela deixa o seu cântaro e ela corre para dentro da cidade para anunciar que o Cristo vivo havia falado com ela. Em João capítulo 4, versículo 28 e 29, diz assim: Quando a mulher deixou o seu cântaro,
foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso ele o Cristo? Olha que impressionante o que esse texto está nos dizendo, que aquilo que a envergonhava, ela deixou de lado. E ela correu para dentro da cidade para anunciar que ela teve esse encontro com Cristo. E, meu irmão, está na hora da gente deixar os nossos cântaros de lado. Como cristãos, deixar aquilo que nos envergonha para trás. Deixar aquilo que é um motivo de nos envergonharmos perante as pessoas. Talvez um erro que você cometeu, uma palavra que você disse, uma palavra maldita, mal colocada. Talvez está na hora de você deixar de lado, pedir perdão e continuar na sua missão, continuar naquilo que Jesus te chamou para fazer. Deus está à procura de você, Deus está à procura de pessoas como esta mulher. Pessoas que têm coragem de deixar de lado as suas fraquezas e se apoiar na força do Senhor Jesus Cristo e continuar caminhando, continuar avançando, porque existe uma missão. O cristão e o evangelismo é uma missão. Nós, como cristãos, nós não podemos nos calar, nós temos que avançar. Jesus está procurando hoje por esses cristãos. E se Ele está procurando, pode ter certeza, é porque são escassos, são poucos. Se Jesus procura, se o texto está dizendo que Deus procura, é porque não é fácil de encontrar. Eles não estão por aí sobrando nas igrejas. Os cristãos que são procurados são aqueles que realmente querem fazer e investem sua vida no Evangelho. E eu convido você, junto comigo, a fazer uma oração, para que juntos nós possamos entender e ouvir a voz de Deus nos chamando, nos procurando. E Ele está te procurando, com certeza, neste momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esse privilégio. Pelo privilégio, Pai, de estar diante da Tua Palavra, meu Deus, podendo, Pai, me comunicar com tantas pessoas neste momento. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor tocou em alguns corações. Algumas pessoas estão ouvindo, Pai, a Tua voz e ouvirão a Tua voz. Então, meu Deus, faz a Tua obra, que essa pessoa possa realmente ouvir e atender o Teu chamado. Eu creio, meu Deus, que o Senhor pode fazer grandes coisas através desta pessoa. Visita, Pai, a sua família e abençoe sua casa. Assim eu oro, crendo no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. E não esqueça, deixe um like, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link com mais pessoas. Eu tenho certeza que ao longo desse estudo você vai desfrutar de grandes bênçãos para a tua vida. E ativa o sininho, se inscreva no canal da Casa de Deus, porque serão 5 episódios, esse é apenas o primeiro, dessa série sobre o cristão e o evangelismo. Deus te abençoe. Um forte abraço para você e para toda a sua família.